Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, é uma triste notícia agora para o nosso Brasil. Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente vai falar sobre a invasão, sobre a paralisação total dentro do Congresso, dentro do STF. Infelizmente, a morte de 2 ministros e mais ou menos 6 mortes confirmadas até o momento. Iremos falar sobre as Forças Armadas. O presidente Trump decretou a prisão imediata do maior ditador da história e do mundo. A gente vai compartilhar e tá também aí, pessoal, dando uma recompensa para a prisão imediata dele. A gente vai colocar em tela aí tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Pessoal, estado grave agora também do Faustão. Infelizmente, ele precisou passar por uma cirurgia gravíssima, agora mais ou menos 2 cirurgias, e ele pede a oração de todas as pessoas aqui do canal do YouTube, pessoal, porque ele está entre a vida e a morte. Pessoal, vamos falar agora, prepara o coração de vocês, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo agora. Estamos com 148, vamos chegar a 150. O Júlio sempre presente. Lembrando, pessoal, que o sorteio, Júlio, do nosso canal é domingo, R$ 180 em joias, mais R$ 100 no Pix. E você tem que fazer o quê? Compartilhar essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp e se inscrever agora, Jussier, neste canal. Explode aí, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, infelizmente, deixa eu compartilhar a reportagem agora com vocês. Um acidente aéreo matou 2 ministros, 6 tripulantes e virou uma tragédia nacional no nosso Brasil e internacional também. Iremos falar sobre a oposição pediu a suspensão do mandato da deputada Camila Jara, que agrediu aí, deu um soco, pessoal, no tantantã do deputado Nicolas aí, né, nas partes de baixo. E também o deputado Sostenes Cavalcante, líder do PL, disse que Hugo Mota for punir alguém, se for punir alguém, que puna ele. Se tem alguém para ser punido nessa história, sou eu, Hugo Mota. Se Hugo Mota for punir alguém, que seja eu. E também, pessoal, o Hugo Mota falou que os deputados do PL, de todo o Congresso, os senadores, ultrapassaram os limites e agora vai ter uma pena severa, a gente já vai colocar em tela. Pessoal, Gilmar Mendes volta para liberar a participação de crianças em paradas gays também. Ele votou agora, neste exato momento. O Trump emitiu uma ordem, uma ação agora. Doutor, o que aconteceu? A se preparar para o uso da força militar contra cartéis de drogas latino-americanos designados como terroristas aí em Nova York. E agora, Hugo Mota critica a oposição e diz que a obstrução passou do limite razoável. A oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite aí do nosso Brasil. E a deputada Bia Kicis pede pressão para que aprovem seu PL, que permite o habeas corpus aí contra a decisão monocrática do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Assim, Daniel Silveira poderá ser ajudado e situações como a do Clezão não se repetirão. Pessoal, lembrando também que a força de você aqui do meu canal, a força de todos vocês, mais de 98 mil inscritos, vamos chegar a 99 mil, pessoal, inscritos nesse canal. Eu peço que vocês copiem e colem nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera. O Daniel Silveira, ele se retirou da prisão desde ontem aí. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade provisória para ele cuidar da saúde, então está fazendo vários exames aí, passando por vários médicos, e graças a Deus ele não foi mais um morto dentro da prisão, igual aconteceu com o Clezão. A gente jamais vai esquecer disso. E, pessoal, o deputado Sostenes Cavalcante, líder do PL, assume a liderança e diz que Hugo Mota deve punir. E se for punir, que me puna agora, imediatamente. E, pessoal, deputado Sostenes Cavalcante diz que existem parlamentares que são chantageados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Aqui existem, sim, parlamentares da Câmara, deputados e senadores que são chantageados aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E, pessoal, Davi Alcolumbre disse aí que vai analisar com muita calma os pedidos de impeachment aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha dito ontem
que não ia analisar. Hoje, alguns segundos, ele já disse que vai analisar com muita paciência e com muita calma. Pessoal, a gente vai colocar em tela a todo mundo que está na Venezuela, a todo mundo que está nos Estados Unidos, a todo mundo que está no nosso Brasil. Eu quero compartilhar com todos vocês aqui neste exato momento. Estamos com 132 ao vivo, mas a gente vai ler a reportagem. Estados Unidos dobrou para 50 milhões a recompensa por informações que levam o Nicolás Maduro à prisão imediata. Agora, o presidente Trump está dando aí 50 milhões para quem entregar a cabeça, pessoal, um dos maiores ditadores da história, que é o Nicolás Maduro, aí da Venezuela, o Maduro. Então, você que tem informação aí desse ditador Maduro, entregue agora e receba aí 50 milhões de recompensa. Meu Deus, se eu soubesse, eu entregaria, pode ter certeza. Pessoal, estamos com 117. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Copie e cola aí nos grupos do WhatsApp. Dona Rosângela, qual é o número do like de vocês, né? O que vocês, de qual cidade, qual estado vocês estão me assistindo agora. E, pessoal, a gente vai ler a reportagem aqui ao vivo desse acidente aéreo que aconteceu agora. Olha só, pessoal. Acidente aéreo mata 2 ministros e 6 tripulantes, que virou uma tragédia nacional e internacional. O helicóptero militar sofreu um gravíssimo acidente, matando todos os passageiros a bordo, entre os quais 2 ministros de Estado da Gana, aí na África. Morreram o ministro da Defesa, Edvard, e o ministro do Ambiente, aí, Murtala. E também esse foi um dos piores desastres aéreos em Gana nos últimos 10 anos. Além dos ministros, também morreram o vice-presidente do Partido Congressista Nacional Democrático, aí, um conselheiro de Segurança Nacional e 4 outros membros da tripulação. Segundo as Forças Armadas, o helicóptero decolou da capital e dirigia-se para a região mineira e quando desapareceu dos radares. Os destroços da aeronave, que eram de um modelo aí frequentemente usado para transporte considerado seguro, foram mais tarde localizados em uma zona florestal remota e, infelizmente, pessoal, não resistiu ninguém, todos morreram. Pessoal, deixa eu pedir vocês, agora eu vou colocar em tela o que chegou aqui para mim. Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente, pessoal, está repercutindo aqui sobre a questão da situação, pessoal, do ministro Alexandre de Moraes, deputado do PT deu murro no saco de Nicolás, afirma a deputada. Também aí, o Mota se acovarda. E também agora muita notícia, pessoal, aqui ao vivo, mas a gente vai colocando em pautas. Pessoal, o criminoso sai em regime semiaberto, rouba a idosa na covardia, mas dá de cara aí com um corajoso vereador que imobiliza o candidato, né, o vagabundo e prende. Pessoal, jornalista revela que a prisão de Bolsonaro tentou esconder. Internado com infecção grave, Faustão passa por 2 transplantes, pessoal. Agora, alguns segundos atrás, o ex-juiz auxiliar de Moraes e o desumano deboche aos presos do 8 de janeiro, as mensagens que foram vazadas também. E agora, pessoal, a gente vai compartilhar. PGR surpreende e acende novo foco de tensão aí. Marcel, horrorosas verdades sobre Lula e destrói líder do governo na Câmara. Agora, neste exato momento, o Congresso está pegando fogo e a gente vai compartilhar agora ao vivo com todos vocês. Pessoal, coloca aí nos comentários o número do like de vocês, a Lucimar Viana chegando agora, e se vocês já estão participando, pessoal, do nosso sorteio ao vivo. Doutora, qual é o sorteio? R$ 180, pessoal, em joias e mais R$ 100 no Pix, para quem está inscrito aqui e está compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Pessoal, o Sostênis Cavalcante é líder do PL, ele é um caso que a gente já compartilhou aqui, filho, né? Na verdade, uma das situações que já aconteceu, que ele compartilhou, ele é aí uma criança, né? Filho, né? Vamos dizer, de um estupro aí, e ele já compartilhou essas notícias tristes da vida dele, e agora ele abre um jogo aqui Se alguém tem que ser punido uma situação delicada
dentro do Congresso, principalmente direcionado ao Hugo Mota. Olha só, pessoal. Se alguém tem que ser punido nessa história, sou eu. Eu não vou aceitar punição a nenhum dos nossos colegas que estavam ali e assumo a responsabilidade sozinho. Se alguém tem que ser punido, que puna-se o líder do PL, que puna-se o líder da oposição, que nós juntos, líderes, organizamos toda a ocupação que foi feita. Se alguém tem que ser punido nessa história, sou eu. Eu não vou aceitar punição. Pessoal, e a gente vai colocar agora o Hugo Mota ao vivo, trazendo os detalhes sobre essa situação exclusiva aí da CNN. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a oposição... Deixa eu voltar. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável com esse movimento dessa semana, né? Essa é uma avaliação, penso eu, do sentimento majoritário, inclusive da casa. E isso foi dito aos líderes lá do movimento que havia, da parte deles, um tremendo excesso em buscar, através da força, impedir que as casas pudessem funcionar. Eu penso até que isso, do ponto de vista legal, do ponto de vista político na casa, até atrapalha as possíveis pautas que outros partidos de centro-direita poderiam ajudar, porque não concordam com o formato daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado durante essa semana. É o que eu disse aqui na entrevista e você vem a corroborar comigo. Não era um movimento externo da casa, dentro da casa, era um movimento interno, de parlamentares, que nunca havia sido realizado antes, nunca tinha se visto um movimento feito dessa forma. Então, o que aconteceu foi muito grave. E é por isso que eu vi até algumas matérias que defendeu, não, era para ter tirado com a força policial e tal. Talvez se eu tivesse feito isso, eu estaria aqui sendo criticado porque um parlamentar ou uma parlamentar foi agredido ou agredida. Tínhamos lá uma parlamentar com uma criança nos braços. Como é que você coloca a força física para retirar uma parlamentar que tem a legitimidade do seu mandato? Então, essa presidência sempre se portará com muita serenidade e com muito equilíbrio. Então, eu penso que a ordem foi restabelecida, sem precisar agredir ninguém, sem precisar, de certa forma, se exceder. E eu penso que essa construção, ela fortalece o debate democrático, ela fortalece aquilo que deve sempre ser o norte de quem se presta e se honra a estar na Câmara dos Deputados para representar a população, porque definitivamente o que eu penso que a população brasileira espera dos parlamentares é que haja, sim, o debate, a divergência nas ideias, mas sem nunca partir para um movimento que venha a desrespeitar o nosso regimento, a nossa Constituição e o exercício parlamentar da forma correta que tem que ser feita. Presidente, Clarissa citou Eduardo Bolsonaro. Pessoal, vou parar a tela aqui e vou voltar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, a gente está acompanhando as notícias aí do Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Washington, trazendo todos os detalhes do que vai acontecer daqui em diante com o ministro Alexandre de Moraes. A gente está acompanhando em tempo real. A gente já sabe, pessoal, também que o presidente Trump aí decretou a prisão imediata do Maduro, um dos maiores ditadores da história do mundo aí. A gente está acompanhando em tempo real. E neste exato momento, pessoal, quem me disse que o presidente Trump não pode decretar a prisão aí também do ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrando também, eu quero que vocês frisem aqui, peço que vocês copiem e colem nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera, vai se inscrevendo, vai dando like, que é o joinha, se torne membro, dê o superchat, valeu demais. Que o presidente Trump não somente bloqueou as contas aí, os cartões, os investimentos do ministro Alexandre de Moraes pela lei. Ele simplesmente bloqueou de toda a família do ministro Alexandre de Moraes. Então, a sua esposa, Viviane, todos os seus filhos, todos os seus parentes aí, até da quarta, quinta geração, até a 10ª geração, estão bloqueados aí as suas contas de investimento, os seus cartões, tudo que corresponde aí ao presidente Trump, ele bloqueou, direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente está aqui acompanhando de perto, pessoal, todas as ações dentro dos Estados Unidos e também de Washington. Pessoal, Hugo Mota diz que não vai alterar regimento da casa para permitir mandato à distância e Eduardo Bolsonaro poderá perder o cargo de deputado. Isso seria uma excepcionalidade que não justifica para o momento, ele disse também hoje, alguns segundos atrás. E mesa diretora da Câmara pretende suspender o mandato de parlamentares que fizeram ocupação e está analisando imagens para decidir quais serão aí suspensos os mandatos. A gente vai colocar ao vivo agora os detalhes, pessoal.
gerais do possibilidade, dá para a gente dizer que não saiu do radar de forma alguma nessas últimas horas, Carol, e ela é fortíssima. Eles estão avaliando, na verdade, é quem vai passar por essa punição. E a gente já tem linhas gerais do que deve ser essa punição, Carol, até porque nos preparativos para que pudesse entrar no plenário e assumir a sua cadeira, Hugo Mota entrou já amparado por um ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados que previa a suspensão por até 6 meses dos parlamentares que fizessem justamente isso que a gente está vendo, obstruíssem o plenário e atrapalhassem a sessão por meio de mecanismos não regimentais. Então, essa ocupação física, ela deve render algum tipo de punição em algum nível para alguns desses parlamentares que a gente está vendo. Por que a gente ainda está trazendo muito esses alguns na fala? Porque eles ainda estão avaliando justamente essas imagens, entendendo qual é a responsabilidade de quem e como é que você vai aplicar esse tipo de sanção. Mas ele, de certa forma, está amparado pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, que dá essa prerrogativa, esse poder ao presidente da Casa. A gente viu, Carol, um rodízio, inclusive, de parlamentares ocupando a cadeira e uma insistência de alguns desses parlamentares em continuar ocupando a cadeira, mesmo com o Hugo Mota já ali esperando para assumir seu posto. Esses parlamentares devem ter punição. Não custa lembrar, o último parlamentar que levantou da cadeira foi Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que, inclusive, chegou a concorrer à presidência da Câmara dos Deputados, tentou se alçar a este posto numa candidatura meio independente, porque a gente, não custa lembrar o contexto, lembra aqui que Hugo Mota chegou ao poder na Câmara dos Deputados amparado por parlamentares, tanto da esquerda quanto da direita. Pessoal, vou parar a tela aqui, a gente vai voltar junto aqui com essa minha cara aí diretamente para todos vocês. Pessoal, preste bastante atenção agora. O Cláudio chegando agora, o Hudson, a todo mundo que está aqui presente, a Dona Maria, Zilene também, copia e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos estados, a Leude Freire, a todo mundo. Pessoal, preste bastante atenção. O ministro Alexandre de Moraes foca aqui e compartilha, pessoal. Foca, compartilha, fixa aqui, fixa aí essa live. Ele decretou a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Depois ele voltou atrás e permitiu a liberação dos filhos visitar o Jair Messias Bolsonaro e dos políticos aí visitar o Jair Messias Bolsonaro desde ontem. Ele não deixou aí o ministro Fux, entre aspas, aí, liberar o nosso deputado Daniel Silveira. Automaticamente, desde ontem, ele liberou o Daniel Silveira aí da prisão. Então, a força popular, né, o movimento popular, a cobrança dos nossos deputados, dos nossos senadores, de você, população aqui, é de suma importância para a gente estar conseguindo, pessoal, vencer e principalmente nessas coisas positivas aí para o nosso Brasil. E agora eu quero pedir a ajuda de todos vocês neste exato momento. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. O Eduardo Bolsonaro ele está em silêncio agora. Desde 2 dias atrás, ele está em silêncio total. Ele já está articulando aí com os políticos em Washington, com os políticos dentro dos Estados Unidos, porque daqui a algum tempo, pessoal, pode ter certeza, se o presidente Trump decretou hoje, mais uma vez, a prisão imediata do Maduro, o maior ditador, um dos, né, vamos dizer, um dos, imagino que ele não irá fazer com o ministro Alexandre de Moraes e com toda a corja, com todos os ministros aí, e também, pessoal, com o Luiz Inácio Lula da Silva. Aguarda e escreve o que eu estou falando com todos vocês. Pessoal, deixa eu falar com vocês também, agora, neste exato momento. A gente está aqui ao vivo no nosso canal 2 vezes por dia. Eu quero a ajuda de vocês. Vamos chegar a 98.700 inscritos, a 99 mil. Iremos falar, pessoal, sobre a agressão aí e também o quebra-pau dentro do STF. Aquilo que o jornalista, aquilo que os canais não revelam da confusão que aconteceu dentro do STF,
a gente vai compartilhar na nossa live um pouquinho mais à frente. Então, eu peço a ajuda de vocês, pessoal, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, participa do nosso sorteio, precisa estar inscrito, ter compartilhado aí e ter entrado, pessoal, no Instagram da dona da loja, que deu aí R$180 em joias para os inscritos aqui no canal, tá? Nosso sorteio vai ser no domingo. Pessoal, obrigado pela audiência, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espera, aguarda, porque a treta vai ter fumo aí, vamos dizer assim. O negócio vai ficar feio aí para o PT e para o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ore pelo Faustão, pessoal, que está em estado grave, gravíssimo neste exato momento. Aguardo e peço ajuda, muita oração por ele agora, tá bom? Beijo, pessoal. A gente volta. Dá um joinha lá na nossa live, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Graça e sabedoria.